Maíra Americano Labs é personal trainer em uma academia de Itajaí. Por aqui, o comportamento do treinador virou polêmica. Eu não concordo e acho totalmente errado. Nunca se deve, de repente, ofender as outras pessoas, num clima, de repente, quando você está numa situação difícil. Ela tem toda a autoridade e merece o respeito. Maíra trabalha como assistente de arbitragem há 9 anos e nunca tinha passado por uma situação como essa. De acordo com a súmula do jogo entre Juventus e Chapecoense em Jaraguá do Sul, o técnico do Juventus, Celso Teixeira, deu uma cantada em Maíra, usando uma expressão vulgar. Apesar da confusão, Maíra não pretende processar o treinador. Eu acredito que não foi uma forma de desrespeitar, de assédio, sim, o calor do jogo, a temperatura do campeonato, um jogo era importante. Então isso passou despercebido. Um fato curioso é que a Maíra não é a única bandeirinha em casa. O namorado dela também trabalha como assistente de arbitragem. E qual terá sido a reação dele depois dessa história? Ele sabe da minha seriedade na profissão, né? Então ele entende que isso faz parte, né? Nunca a gente vai evitar 100%. Olha, essa é a principal informação, ela tem namorado. Então não com medo, hein? Você viu só? E ela tem consciência do que é esse ambiente ali. É óbvio que você tem que impor limites, sem dúvida nenhuma, mas você viu, ela foi muito clara. Ela falou, no calor do jogo muita coisa acontece. Agora, tem limites que precisam ser respeitados. O que vocês acham? João Vitor está aqui com a gente. Eu achei desrespeitoso e covarde pelo fato, ele foi expulso e talvez por essa motivação se sentiu no direito de tripudiar em cima dela de uma forma grosseira. Eu acho que foi uma atitude imbecil. Boa, vamos lá. Fábio, começar com os homens. É um excesso desnecessário até o próprio calor do jogo também eu acho que não serve como uma justificativa para ele ter uma falta de respeito com uma profissional que está ali. Enfim, independente do sexo da pessoa que está ali, eu acho que o respeito ao profissional que está exercendo a função é fundamental. Sendo mulher, então, acho que o respeito é triplicado. Né? Olha, eu comecei com os homens, você viu que os homens criticaram duramente a atitude do homem. Gostei de ver, meninos. Parabéns. Parabéns. Deixa eu falar agora com as esposas, com as mulheres. Valéria. Olha, eu acho que ela tem toda a razão de se sentir ofendida. Eu acredito que quando a gente... Tudo vai assim, como a gente sente, como a gente percebe as coisas, né? Se ela se sentiu ofendida com isso, acho que a gente tem que ouvir e no ambiente de trabalho a gente tem que respeitar. Regiane. Falar o quê, né? Eu, no lugar dela... Rodava baiana. Deixava barato. Eu sou super estourada. Dava uma bandeirada. Pronto. Tinha bandeira na cabeça. Falta de respeito. Pode estar com um shortinho curto, pode estar de biquíni, pode estar de roupa. Tem que respeitar, a mulher tem que ser respeitada. O ambiente de trabalho dela tem muitas bandeirinhas que estão se destacando. E árbitras também apitando o jogo. Tem que ser respeitado no trabalho e outra coisa, ela está exposta também, né? Ela está exposta para o público, está exposta na televisão, está exposta de várias formas diferentes, né? Cris. Em campo ela é autoridade, tem que ser respeitada de qualquer maneira, né? O que eu acho é o seguinte, a pessoa mais calma dessa história é a bandeirinha. Vamos a Brasília agora repercutir essa história com a líder da campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada. É muito importante a gente falar sobre isso, porque são essas pequenas atitudes equivocadas, exageradas, que geram um entendimento errado do que pode e do que não pode. Do que é o limite e do que não é o limite. Do que é, como o pessoal falou aqui, calor do jogo, não é calor do jogo. Muita coisa acaba virando justificativa depois por uma atitude errada. Vamos conversar com a Nana Queiroz, quem está com ela é a repórter Vanessa Lima. Oi, Vanessa, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. Olha só, a Nana Queiroz ficou conhecida no Brasil inteiro, criou aí essa campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, mas não é de hoje, Zucatelli, que ela pesquisa o motivo por que a mulher ainda é considerada objeto sexual. Vamos conversar com ela agora então. Nana, bom dia para você. O que você achou aí dessa história, dessa juíza auxiliar ser chamada aí de gostosa por um técnico ali no momento em que ela estava trabalhando? Eu acho que ela falou assim, meu namorado sabe da minha competência profissional. Claramente ela sabe também, porque lidou com muita classe, né, com isso. Nós mulheres sofremos esse tipo de assédio em todo lugar, né, inclusive no trabalho. Teve uma pesquisa que eu acho que é importante a gente lembrar, viu, que é a pesquisa Chega de Fio-Fio, que ocorreu no ano passado, que mostrou que 99,6% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio como a bandeirinha. E você quer saber o que elas falaram que elas sentiam quando era? Não era que elas ficaram lisonjeadas, se sentiram elogiadas, elas sentiram medo. A maioria das mulheres sente medo quando escuta gostosa na rua, que é uma demonstração muito mais do poder do homem com a mulher do que de um elogio. Sabe por quê?
porque nenhum homem espera conquistar uma mulher com gostosa na rua. Eu, por exemplo, nunca virei para um camarada que me falou, oh, gostosa, virei para ele e falei, querido, vamos em casa celebrar. Jamais, né? Inclusive essa pesquisa, que pesquisou quase 8 mil mulheres, entrevistou quase 8 mil mulheres, revelou também que a maioria das mulheres, acho que 82% mais ou menos, já deixou de fazer alguma coisa porque sentiu medo de ser cantada. Porque sentiu medo de que a cantada avançasse por uma passada de mão, por um desrespeito, por uma tentativa de estupro, né? A cantada é o primeiro passo dessa cultura do estupro no Brasil, dessa cultura que culpa a mulher por ser sensual, culpa a mulher por ser bonita, culpa a mulher por ser essa incrível mulher que é essa bandeirinha. Ela tem culpa de ser bonita? Ela tem culpa de ter belas curvas? Ela tem que viver escondida numa burca para ser respeitada? Não, ela é uma profissional e tem que ser tratada como tal. E ainda mais no mundo do futebol, não é, Zucatelli, não é a Nana? Porque no mundo do futebol predomina muito os homens. E aí uma mulher começando a entrar igual essa juíza, e aí esses homens têm que aprender a respeitá-las. Eu acho que as mulheres estão entrando em várias áreas há algumas décadas já, né? E é sempre um desafio aprender a lidar com a mulher e respeitar os limites, né? O brasileiro está aprendendo, a gente não tem que demonizar os homens, mas os homens têm que ter uma dedicação profunda em aprender a lidar com as mulheres no ambiente de trabalho, porque elas estão mostrando que elas chegaram com tudo e têm competência. Tá certo, então, Zucatelli. Muito bem, Valéria. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com a Nana sobre um outro assunto, mas a Nana tocou em 2 pontos que eu acho que são muito importantes. A maturidade dela como profissional, de saber lidar com aquela situação muito complicada, e isso é um ponto importante da gente destacar, o que não dá liberdade para que essa situação se repita. São 2 coisas completamente diferentes. Muito bom o ponto da Nana ali. Agora, Cris, a gente está falando aqui sobre o espaço das mulheres, o respeito às mulheres. O respeito também está sendo discutido no que diz respeito a como as mulheres cuidam da própria aparência. É isso mesmo? Exatamente, sobre a sua beleza, sobre como elas se sentem, se enxergam. E está tendo um protesto, viu? Contra os padrões de beleza. Olha só, a mulherada vai gostar, eu acho, aqui, ó. Um fotógrafo que mora em Londres resolveu clicar mulheres com pelos nas axilas. Exatamente. A gente está mais acostumado, principalmente aqui no Brasil, né? Todo mundo depilar. Mas lá em Londres tem muita mulher que usa pelo na axila assim e numa boa. Essa ideia é para chamar atenção e provocar um debate sobre essa busca da perfeição feminina, né? A gente tem que ficar se depilando o tempo inteiro. Essa tentativa é de se encaixar em padrões que geralmente minam a autoestima das mulheres. E esse é o motivo para a série batizada de Beleza Natural. O autor do projeto diz que não defende mulheres peludas, não é nada disso, mas acredita que as mulheres têm sim a opção de se depilar ou não. O que vocês acham, meninas? Eu acho que a gente chega a um determinado momento que a gente vira meio que um escravo da beleza, né? De um padrão que a gente tem que seguir. E muitas vezes a gente quer uma liberdade, principalmente na depilação, tem uma controvérsia, porque tem alguns médicos, né, que dizem que você fazer isso sempre isso faz até mal. Você deve passar Gilete, não sei. Mas eu acredito que a gente tem que ter liberdade de usar o nosso corpo como a gente quer. Né? Assim, claro, a gente vive dentro de um padrão, a gente deve, enfim, não sei, seguir ou não, depende da sua vontade, mas a gente não precisa ser escravo disso. Eu acho que não. A gente não precisa ser escravo, mas a mulher está muito adaptada já a isso, né? Eu, por exemplo, não consigo ficar com pelo nas axilas. Você não traz de jeito nenhum. Um abraço com pelo. É igual o seu bigode, né? Ela reclama do meu bigode e vai reclamar da axila também. Mas a gente pode ter o direito de descanso. Sim. Mas a gente já está. Quando a gente estiver viajando, principalmente, né? Quando a gente estiver viajando, tudo bem, deixa eu Viagem de 6 meses, assim, né, Fábio? Tudo bem, então. Olha, deixa eu conversar mais uma vez com a Nana Queiroz, que está lá em Brasília. Ela vai falar, eu quero falar com ela sobre esse assunto também, porque passa também pelo respeito às mulheres. É isso, não é, Valéria? Vanessa, Zuca, olha só, a gente estava até conversando aqui antes. Aqui, perdão, não tem Vanessa. nada. A gente estava conversando agora há pouco e eu não gostei não, acho que a Nana também não gostou não, viu? O que você achou, Nana? Fala aí a verdade. Eu sou bem presa a esse padrão, eu me depilo. Mas eu acho que todas as mulheres têm o direito de não se depilar, né? Os homens não se depilam. E no Brasil essa história de depilar as axilas é erradamente associada à saúde, né? Acham que é uma questão de higiene. Não é, tanto que os homens não se depilam e a gente não considera que eles não têm higiene por isso, né? De repente a gente podia fazer até uma campanha, né, para que os homens se depilassem, olha só. Também
ficaria legal. O importante é que fossem os direitos iguais, né? E, de repente, eu acharia mais bonito um homem de axilas depiladas também, mas a liberdade sobre o corpo, né? O certo é cada um poder fazer aquilo que quer, né? Ter essa liberdade. E ser respeitado por isso, né? E um sovaco peludo não desqualifica a beleza de nenhuma mulher, certamente. Até porque pra depilar dói pra caramba, não é? Fala sério. Se vocês homens soubessem o sofrimento que a gente passa. Mas nada que uma gilete ali não resolva, não é, Nana? Zucatelli.